Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de eletroestática. Vou falar sobre associação de resistores, mas se não assistiu aos vídeos anteriores, aconselho a voltar e assistir com calma para poder entender bem o conteúdo de hoje. Então, bora comigo. Eu passei até então para vocês um circuito, que tinha duas barrinhas, uma menor e uma maior, que é a minha bateria. Aí tinha um resistor e eu instalava um amperímetro nele. Para quê? Para me medir a intensidade da corrente. E eu ensinei também que a DDP dá vontade de rir. Ou seja, a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. E, por outras palavras, a resistência também pode ser a diferença de potencial dividido pela intensidade da corrente. Poderia ser só assim, Bem simples. Eu dava a voltagem, dava a corrente e vocês descobriam a resistência. Ou eu dava a resistência e a voltagem e vocês descobriam a corrente. Ou eu dava a resistência e a corrente e vocês descobriam a voltagem. Três passos simples, Eu dava 2 e vocês tinham que descobrir 1. Só que nem sempre vai ser tão fácil assim. Nós podemos ter mais de uma resistência em um circuito. Na verdade, podemos ter até milhares de resistências. Aí existem a associação entre elas. Por quê? Para mim determinar ou a corrente ou a tensão que está passando por um circuito, eu vou precisar saber o que vai passar em cada um dos resistores. Para fazer isso, eu vou usar uma técnica que é a resistência equivalente. Primeiro, em série. Em série quer dizer o quê? Quer dizer que uma resistência está logo atrás da outra. Elas estão em série. Os fios estão ligados em série. Não existe bifurcação. Por exemplo, se eu tivesse um fio partindo para cá, vindo para cá, e aqui tivesse outra resistência, essa resistência 1 já não está mais em série com as outras, porque houve uma bifurcação. Então, em série, a resistência está seguida uma da outra. E o que eu preciso saber nessa situação? Que a intensidade da corrente elétrica em cada um dos resistores vai ser a mesma. E a diferença de potencial? A diferença de potencial não vai ser. Beleza? Isso é bem intuitivo, O que corre pelo fio, gente? O que corre? Os elétrons. Muito bem. Então, vamos supor que eu joguei 1000 elétrons ali no início, aqui nesse ponto do fio aqui. 1000 elétrons veio, percorreu pelo resistor 1. 1000 elétrons percorreu pelo resistor 2, até o enésimo resistor, ou seja, o último resistor dessa série. Então, 1000 elétrons também vai passar. Ou seja, a corrente elétrica vai ser a mesma em todos os resistores que estão em série, de um ponto ao outro. Mas como que eu determino a resistência equivalente? É bem intuitivo, A resistência equivalente vai ser a soma de todas as resistências desse circuito. Bem intuitivo, Resistência equivalente é a soma de todas as resistências quando eu trato em resistência em série. E se eu tiver a resistência em paralelo? Opa, olha só. A resistência em paralelo, a tensão, ou seja, a voltagem, a diferença de potencial vai ser a mesma em cada um dos resistores. Se eu conseguir olhar aqui, a paralelo, eu vejo que existem várias bifurcações. Então, vamos imaginar uma corrente I que passa por aqui. Cada um dos os elétrons ou vai percorrer por aqui, que eu vou chamar de 1, ou vai percorrer por aqui, que eu vou chamar de 2, ou vai percorrer por aqui, que eu vou chamar de 3. E o que vai depender? Quantos elétrons vai passar por onde? Vai depender da resistência. Digamos que o elétron é um bicho preguiçoso. Ele vai procurar, ele vai dar preferência de passar por aquela resistência que tem um valor mais baixo.
Então, vamos supor que essa resistência 1 aqui seja de 100 ohms. Essa resistência 2 seja de 1 ohm. E essa resistência 3 seja de 0,001 ohm. Os elétrons vão dar preferência pela resistência 3. Ou seja, a intensidade da corrente no 3 vai ser maior. Tá? Por que a intensidade vai ser maior? A intensidade vai ser maior porque a resistência ela é menor. Entendido? Vamos pensar, vamos transformar isso como se fosse uma estrada. Cheguei no ponto ali da bifurcação. R1 tem um pedágio de R$100. R2 tem o pedágio de R$1. E R3, o pedágio é quase 1 centavo. Eu vou preferir por onde? Eu que sou esperto, vou ir pelo pedágio mais barato. Vai ter uns cabeça de bagre aí que vai pelo pedágio de R$1. E vai ter alguns riquinhos, né, que gostam de ostentar e vai lá pelo pedágio de R$100. Mas a grande maioria, a grande quantidade de elétrons vai passar por onde o pedágio é menor, ou seja, por onde a resistência é menor. Então, a intensidade da corrente nesse caso é justamente a soma de todas as correntes que vão passar por cada uma da ramificação que está em paralelo. Dá para demonstrar como que eu cheguei à fórmula da resistência equivalente, que na paralelo é o inverso da resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, e assim quantas resistências tiverem, tá? Eu não vou demonstrar porque não é um intuito, tá? Em algum outro momento, às vezes a gente pode até demonstrar, mas não é necessário. O que é necessário entender é justamente essas duas situações. Beleza? Vamos ver o exemplo de cada um desses aqui, para a gente ficar bem afiado? Vamos sim. Olha lá o exemplo. Determine a resistência equivalente em cada circuito. Bom, se eu pegasse uma tesoura e cortasse aqui, é uma técnica que eu ensino para saber se está em série ou em paralelo. E cortar aqui, se eu puxar, eu vou conseguir esticar. Vai virar um fio só. Na verdade, não vai ter emenda nesse fio. Vai virar um fio só. Então, está em série. Então, a resistência equivalente nesse caso vai ser a soma de cada uma dessas resistências. 4 mais 8 mais 10. 4 mais 8, 12. 12 mais 10, 22 ohms. Beleza, muito facinho, né, gente? Aí, por exemplo, eu dei aqui que a diferença de potencial é 110 volts. Determine quanto está medindo lá no amperímetro. Ah, professor, lá no amperímetro, a corrente é igual em cada um dos resistores, sim. Então, a DDP, que dá vontade de rir. Mas qual que vai ser a resistência? A resistência equivalente. Então, a DDP, que é 110, vai ser igual a resistência equivalente, que é 22, vezes I. Então, o I vai ser igual ao quê? 110 dividido para 22 vai ser igual a 5 amperes. Muito bem. A intensidade é igual para a resistência de 4? Sim. Para a resistência de 8? Também. E para a resistência de 10? Também. Se eu perguntasse para vocês, vou chamar aqui de resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Qual que é a diferença de potencial no resistor 1? Ah, professor, no resistor 1 vai ser a resistência 1 vezes a corrente. Quanto que vale a corrente mesmo? A corrente vale 5. É igual para todos. 4 vezes 5, 20 volts. E a DDP no 2? É muito simples, professor. 8, que é a resistência do 2, vezes 5, que é a corrente. Corrente igual para todo mundo. 8 vezes 5? 40. Muito bem. E para o 3, qual que é a diferença de potencial no 3? O 3, a resistência vale 10. E a corrente, professor? Olha lá, a corrente vale 5, não é? É igual para todo mundo. 10 vezes 5? 50 volts. Agora vem o pulo do gato.
A soma de todas as resistências me deu a resistência equivalente, não é verdade? É verdade. Então, a soma de cada uma dessas diferenças de potencial vai ter que resultar na voltagem dada. 20 mais 40, 60, com mais 50, 110 volts. Olha que beleza! Realmente, 110 volts. Vamos ver um outro exemplo agora? Olha esse aqui. Esse aqui, nitidamente, os resistores estão ali em paralelo. Eu tenho dúvida? Aqui está a minha fonte, né? Eu corto aqui, corto aqui. Se eu tentar esticar, eu vou conseguir esticar? Não, vai ficar agarrado, né? Se vai ficar agarrado é porque eles estão em paralelo. E o que pode ser essas resistências aí, gente? Vocês lembram o que pode ser? Pode ser uma lâmpada, um ferro de passar roupa, um carregador do celular, várias coisas, né, que estão impedindo que a corrente flua naturalmente. Isso. E nesse caso aqui, quem é igual? Quem é igual é a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial em cada um desses, a voltagem em cada um desses resistores vai ser igual. Vamos determinar a resistência equivalente, então, ó. São 3, né? Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. Aí que mora o problema. É aí que muita gente se enrola por ter um passado obscuro na hora de aprender fração. Vou ter que fazer o MMC entre 4, 6 e 12. Para quem não lembra, vou fazer aqui e depois eu apago. 4, 6 e 12. Vou dividir por números primos. Por 2 vai dar 2, vai dar 3 e vai dar 6. Por 2 vai dar 1, vai dar 3 e vai dar 3. Por 3 vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. Por que eu mudei aqui para 3? Porque o 2 já não dava mais para dividir. Agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse é o meu MMC. Beleza, então MMC deu 12. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido para 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido para 12, 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 3 mais 2, 5, com mais 1, 6 sobre 12. Vamos simplificar para ficar bonito? Vamos sim. 6 dividido para 6 vai dar 1, 12 dividido para 6 vai dar 2. Multiplicando cruzado, resistência equivalente vai ser igual a 2 ohms. Agora, uma coisa muito interessante para vocês saberem se vocês fizeram o cálculo correto. Se a resistência equivalente for maior do que a menor resistência do circuito, está errado. O cálculo está incorreto. A resistência equivalente ela tem um valor menor do que o menor resistor do circuito. O menor resistor é o de 4 ohms. A resistência deu 2 ohms, parece que está certo, né? Como eu disse, a diferença de potencial é igual para todos eles. Eu sei que a corrente vai do negativo para o positivo, não é verdade? Então, vamos supor que eu instalei um amperímetro ali. Instalei um amperímetro, estou olhando ali para o amperímetro, e no amperímetro me deu uma corrente de 24 amperes. Olha, uma corrente de 24 amperes. Então, o I é igual a 24 amperes. Qual que vai ser a DDP? DDP, dá vontade de rir. Lembrando, resistor equivalente para mim saber a diferença de potencial do circuito. Então, vamos lá. Diferença de potencial vai ser igual a resistência equivalente, que é 2, vezes a intensidade da corrente, que é 24. Então, a diferença de potencial vai dar 48 volts. Sou um rapaz curioso.
Eu disse que a intensidade é diferente em cada um deles. Qual que é a intensidade nesse aqui de 4 ohms? Muito fácil. A diferença de potencial é igual para todos, não é? Então, 48, que é a DDP, é igual à resistência, que é 4 vezes a intensidade da corrente. 48 dividido para 4 vai dar 12 amperes, não é? Exatamente. Nesse caso aqui de 6 ohms, a diferença de potencial é igual. 6 vezes a intensidade da corrente. 48 dividido para 6 vai dar 8. Então, a intensidade da corrente aqui é 8 amperes. Para o 12, professor, muito simples. Ó. A diferença de potencial é igual. Então, 48 é igual à resistência, que é 12, vezes a intensidade da corrente. Logo, a intensidade da corrente vai ser igual a 4 amperes. Lembra que lá atrás eu disse que o maior número de elétrons vai preferir passar por onde a resistência é menor? Pode ver, ó, a intensidade da corrente deu um valor alto para quem? Para a resistência de 4 ohms. Logo em seguida, um valor um pouquinho grande para 6 ohms. Quando foi 12 ohms, olha como caiu. Foi logo para 4. Então, isso prova que os elétrons preferem passar por onde eles vão ter menos resistência. Mas existem alguns malucos que ainda vão passar pelos outros. Então, revisando, em série, corrente é a mesma. Em paralelo, diferença de potencial, a tensão é a mesma. Poderia ser só assim, né? Ia ser só flores. Mas existe a associação mista de resistores. E ela é bem fácil. Por isso que eu vou direto para o exemplo. Olha só. Nossa, professor, que imagem difícil. Ela é difícil a imagem só, o resto não é. Nós precisamos ir resolvendo isso aqui sempre dos paralelos. Eu preciso tirar tudo que é paralelo. Então, eu vou fazer uma resistência equivalente para esse, uma resistência equivalente para esse, uma equivalente para esse e uma equivalente para esse. Vamos fazer para esse aqui primeiro. Ó. Eu vou ficar com 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 20. Fazendo MMC, vou ficar com 60. Dividido para 60, 1. 60 dividido para 20, 3. Vezes 1, 3. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 4 sobre 60. Multiplicando cruzado, a resistência equivalente nesse caso vai ser 60. O 4 que estava multiplicando a resistência passou para lá dividindo. 60 dividido para 4, 15 ohms. Então, do ponto A, eu tenho lá uma resistência de 2,5 ohms. Aí agora eu tenho uma resistência equivalente a essas duas aqui de 15 ohms. Beleza. Desceu, tenho a resistência de 63 ohms. Veio para cá, agora eu quero essa resistência equivalente aqui. Qual que vai ser o valor dela? 15 e 60. Então, eu vou ficar com 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre 60. O MMC, 60. 60 dividido para 15 vai dar 4. Vezes 1, 4. 60 dividido para 60, 1. Vezes 1, 1. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 5 sobre 60. Multiplicando cruzado, a resistência equivalente vai ser igual a 60. O 5 que estava multiplicando a resistência passou para lá, dividindo. 60 dividido para 5 vai ser igual a 12 ohms. Então, esse resistor equivalente a esses dois em paralelo vai ser de 12 ohms.
Aí tem a outra resistência de 40 ohms. Se fosse só aqui, beleza, né? Já estava com tudo em série, era só somar todo mundo. Mas para cá, eu ainda tenho mais, ó. Eu tenho 3 resistores em série, cada um com 10, 10 e 5 ohms. Então, vamos determinar essa resistência equivalente? Vamos sim. Olha só como vai ficar. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 5. Fazendo o MMC, eu vou ficar com 1 sobre resistência equivalente igual MMC deu 10. 10 dividido para 10, 1 vezes 1, 1. 10 dividido para 10, 1 vezes 1, 1. 10 dividido para 5, 2 vezes 1, 2. Então, a resistência equivalente nesse caso vai ser igual a 1 mais 1, 2, mais 2, 4 sobre 10. Então, a minha resistência equivalente, multiplicando cruzado, vai ser 10 dividido, porque o 4 estava multiplicando a resistência, passou para lá dividindo. 10 dividido para 4 vai dar 2,5 ohms. Então, essa resistência equivalente a essas 3 em paralelo vai ser 2,5 ohms. Aí veio uma outra resistência de 20,5 ohms, desceu, passou uma outra resistência de 30 ohms e bateu em outras 3 em paralelo. Bom, vou apagar essas contas aqui, então dá um pause no vídeo, copia elas, tenta entender o que está sendo feito até esse momento. Se entendeu, bora comigo calcular essas 3 em paralelo. Vamos lá então, ó. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Caramba, hein, professor? 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 mais 1, 2 mais 1, 3 sobre 30. Simplificando aqui vai dar 1, simplificando aqui vai dar 10. Multipliquei cruzado, então a minha resistência equivalente é igual a 10. Então, aqui entrou uma resistência equivalente no lugar, que valia 10 ohms. Beleza, professor? O que eu posso fazer agora? Bom, eu tenho aqui essas duas resistências vindo, mas entrou alguém em paralelo aqui. Então, elas não estão em série com o resto. Mas se eu observar essa resistência com essa e com essa, elas estão em série. Se essas 4 resistências estão em série, eu posso fazer o quê? Ouvi alguém dizer aí, ó, resistência equivalente vai ser igual a 2,5 mais 20,5 mais 30 mais 10. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 23,53 mais 10, 63 ohms. Então, todas essas 4 resistências sumiram e foram substituídas por uma resistência equivalente de quantos? 63 ohms. Agora eu consigo observar o quê? Eu consigo observar que essas duas resistências aqui, elas estão em paralelo. Vamos calcular, não é? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 63 com mais 1 sobre 63, que vai ser igual a 2 sobre 63. Multiplicando cruzado, duas resistências equivalentes vai ser igual a 63. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 63 dividido para 2. Logo, a resistência equivalente vai ser igual a 63 dividido para 2 vai dar 31,5 ohms. Então, eu vou substituir essas duas resistências por uma resistência equivalente de 31
2,5 ohms. Opa, caiu naquele exemplo que eu falei logo no início para vocês, né? Se tivesse só assim, beleza, era só somar. Sim, é só somar. Então, a resistência equivalente para essa parte aqui, ó, vou apagar aqui, copia aí, tenta entender o que eu fiz até agora e bora comigo. A resistência equivalente desse circuito vai ser 2,5 mais 15 mais 31,5 mais 12 mais 40. Então, a resistência equivalente vai ser 17,5, 49, 61, com mais 40, 101 ohms. Beleza? Beleza. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!